Olá a todos. Nessa aula nós apresentaremos um possível algoritmo de como mitigar vieses sociais em sistemas de recomendação, sendo que esse algoritmo foi proposto pelos pesquisadores Santos e Comarella, neste artigo aqui. Bem, a primeira coisa que nós temos que fazer para definir o nosso algoritmo é definir métricas que possam avaliar o quão injusto o sistema de recomendação é contra alguns grupos ou contra alguns indivíduos. E as primeiras métricas que nós definiremos são as métricas de justiça individual. A primeira delas é chamada de perda individual e é calculada para cada usuário, que é basicamente o erro quadrático médio das avaliações conhecidas do usuário. Então, o sistema cria algumas predições, nós já temos algumas avaliações conhecidas, e o sistema, com isso, calcula esse erro médio quadrático. E a métrica que nós vamos utilizar será a injustiça individual, que basicamente é a variação das perdas individuais. E ela basicamente representa o quão diferente as injustiças foram para diferentes usuários. Essa métrica de injustiça individual é uma das que nós vamos calcular e realmente mostrar para avaliar o algoritmo. E as outras métricas são métricas de justiça de grupo. A primeira delas é a perda de grupo, que, de modo similar à perda individual, é o erro quadrático médio de todas as avaliações conhecidas do grupo de usuários. Então, basicamente, aqui nós dividimos todos os usuários em alguns grupos, e para cada um desses grupos, nós calculamos o erro quadrático médio das avaliações. E, por fim, a perda de grupo, ou Group Unfairness, é definida como a variação dessas perdas de grupo. Ou seja, basicamente, o quão diferente o algoritmo de recomendação, no caso, foi para diferentes grupos, o quão diferente essas injustiças foram. Bem, agora que nós já sabemos como nós avaliaremos o nosso algoritmo, nós podemos defini-lo propriamente dito. A ideia básica por trás dele é introduzir algumas pequenas perturbações aleatórias na nossa matriz de recomendação, para que assim para que assim a gente possa quebrar esses padrões nocivos de recomendação do sistema. Então, de modo mais específico, o que nós fazemos? Nós temos uma matriz de recomendação gerada pelo nosso sistema, nós dividimos os nossos usuários em alguns grupos de acordo com características que nós definiremos, como por exemplo gênero, idade, localização, esse tipo de coisa, ou também por algoritmos de clusterização, como os pesquisadores aqui fazem. E em seguida, o que nós fazemos é nós geramos outras matrizes, a quantidade delas é definida como um parâmetro desse algoritmo, e cada matriz dessa é gerada com perturbações aleatórias na matriz de recomendações original. E a partir disso, uma vez que nós temos essas matrizes, para cada uma delas, nós calculamos a perda individual correspondente para cada usuário e nós colocamos essas perdas individuais em uma matriz Z. Então, se nós temos H matrizes aleatórias geradas e N usuários, a matriz Z será uma matriz N por H. Porque para cada usuário N, nós temos H perdas individuais correspondentes para cada matriz. E por fim, o que nós fazemos será aplicar um algoritmo de otimização para selecionar quais perdas individuais nós vamos levar em consideração para montar a nossa matriz de predições finais. Ou seja, basicamente o que nós estamos fazendo aqui é nós estamos escolhendo quais linhas das matrizes aleatórias nós vamos selecionar para montar a nossa matriz final. Então, por exemplo, se eu levar em consideração a linha 3, se eu levar em consideração, na verdade, a coluna 3 para o usuário 3, ou seja, essa posição aqui, o que eu estou dizendo é, para o usuário 3, eu vou pegar
as recomendações da matriz aleatória 3. E nesse caso, o que nós queremos otimizar aqui, para selecionar essas linhas, é justamente a soma das perdas dos grupos. Nesse caso aqui, nós normalizamos essa perda com relação à quantidade de grupos G e da média das perdas dos grupos. Nós falaremos agora um pouco sobre a implementação que nós fizemos desse algoritmo. Está disponibilizada nesse repositório do GitHub com este nome aqui. Bem, a primeira coisa é que o código-fonte da nossa implementação está nesse diretório source, no qual nós temos duas classes, basicamente. A classe Equity Algorithm, que implementa o algoritmo, e a classe Social Measures, que realiza o cálculo daquelas métricas que nós mencionamos. Bem, a classe Social Measures ela é bem simples, então acho que não vale a pena falar tanto sobre ela, uma vez que ela basicamente realiza aqueles cálculos. Então, cálculos de perdas individuais, do unfairness individual, das perdas de grupo, do, do unfairness dos grupos. E uma vez que esses cálculos são de médias, variâncias e coisas mais simples, não há tantas surpresas aqui. Já na classe do algoritmo, existem alguns detalhes interessantes. O primeiro deles é que nós temos uma função que gera as matrizes aleatórias com as perturbações. E um detalhe interessante é que para gerar as perturbações, nós levamos em consideração para cada usuário a média da diferença entre as avaliações conhecidas dele e as predições que nós fizemos. Se essa média for positiva, significa que nós estamos errando positivamente. Nós estamos supondo que o usuário gostou de mais coisas que ele realmente gosta. E por isso nós acrescentamos uma perturbação aleatória negativa para corrigir esse tipo de desvio. E o inverso vale também. Se a média que nós calculamos for positiva, negativa no caso, isso é porque nós estamos supondo que o usuário não gosta do que ele realmente gosta. Então, nós realizamos perturbações positivas. Nós temos também a função que calcula a matriz Z, como nós já especificamos. Então, para cada matriz, para cada usuário, ela calcula a perda individual correspondente. E aqui vem um detalhe um pouco mais técnico, mas é basicamente sobre o algoritmo de otimização que nós usamos. Como nós apresentamos, para nós escolhermos as linhas dessas matrizes aleatórias, nós implementamos um algoritmo de otimização. E esse ponto é uma questão variável do algoritmo de equidade, uma vez que você pode escolher qual algoritmo de otimização escolher. No caso, nós utilizamos um framework da Gurobi. Ele necessita de uma licença para alguns modelos com mais parâmetros. No nosso caso, isso é necessário. Então, dependendo de quantos grupos você fizer, de quantas matrizes você escolher, você vai precisar de uma licença. Para os testes que nós fizemos, nós obtemos uma licença acadêmica gratuita. Então, talvez se você tentar utilizar isso com alguns parâmetros, ele não deixe. Também acho que não vale tanto a pena entrar em detalhes do framework, porque ele foge um pouco do escopo. Mas, novamente, é importante nós lembrarmos o objetivo de minimização. Então, nós queremos minimizar, como colocamos aqui. E o que nós queremos minimizar? Basicamente, a soma das perdas dos grupos. Lembrando que nós normalizamos com relação à média das perdas. E por fim, aqui, o método que roda esse algoritmo, ele calcula todas as métricas sociais antes de rodar
E por fim, ele roda o algoritmo e calcula novamente as métricas com a nova matriz de predições gerada, justamente para nós podermos comparar com as métricas calculadas anteriormente. Com relação aos testes que nós realizamos e aos resultados que obtivemos, nós utilizamos a base de dados MovieLens com 100.000 interações. Nós disponibilizamos testes, o código dos testes, nesse diretório testes, no qual está incluído também um módulo, uma classe, na verdade, que é basicamente um módulo de teste, no qual você fornece a base de dados, fornece também a divisão dos grupos e o modelo de e o sistema de recomendação que você quer utilizar. E com isso ele realiza todos os testes, rodando o algoritmo e já calculando as métricas. E tudo isso de modo automático. Com relação a como nós fizemos os testes, nós consideramos três algoritmos de recomendação, a ANN, o SVD e o NMF. Nós dividimos os usuários em quatro tipos de categorias. A primeira, de acordo com os gêneros masculino e feminino. A segunda, de acordo com as idades, então crianças, adolescentes, adultos e idosos. A terceira, com relação aos estados de origem dos usuários. Aqui nós consideramos apenas os cinco é, com uma maior quantidade de pessoas, porque a maioria dos outros estados não apresentava uma quantidade suficiente para ser relevante, então eles foram agrupados em um grupo próprio. E por fim, de acordo com a popularidade dos itens dos usuários. Então, basicamente, nós pegamos os usuários, para cada um deles, nós calculamos a quantidade de vezes que cada item foi acessado, e isso significa basicamente a popularidade do item na base de dados. Nós calculamos essa média e ordenamos os usuários de acordo com essa média. Então, usuários blockbusters são aqueles que veem normalmente filmes mais famosos. Usuários diversificados veem tanto filmes famosos quanto nichados. E nichados veem filmes bem pouco populares. Os resultados que nós obtivemos foram variáveis de acordo com o algoritmo. Então, para o SVD, o algoritmo de equidade apresentou um resultado bastante significativo, realmente melhorando as métricas de perdas. Com relação ao KNN, a eficiência foi baixa. Ele não piorou, mas também não melhorou muito. E já no caso do NMF, na maioria dos casos, ele piorou as métricas de avaliação de unfairness e perdas individuais e de grupos. Então aqui nós incluímos um caso desses, com relação à divisão de gêneros. Como nós podemos observar aqui, as perdas de grupos do gênero masculino e feminino são reduzidas drasticamente. Então a qualidade das recomendações melhorou para cada um desses grupos, apesar de a injustiça entre eles ter aumentado. Então antes nós temos que ambas as perdas de grupo estavam próximas de 64 e após a inclusão das aleatoriedades há uma diferença de 3 pontos entre eles. Então, evidentemente, isso pode não parecer bom, mas na verdade o que aconteceu aqui é que as recomendações foram melhoradas, porque as perdas de grupos caíram. E o unfairness individual também. Como vocês podem ver, é uma queda bem drástica. Então, o uso de uma matriz aleatória já melhorou bastante a performance do algoritmo SVD. Com relação ao KNN, como eu falei, não há melhora significativa. Ele melhora um pouco as perdas de grupo. Novamente, ele piora a injustiça entre os grupos. E também ele consegue reduzir o unfairness individual. E por fim, com relação ao NMF, nós conseguimos perceber que ele na verdade piora
as perdas de grupos para os gêneros masculino e feminino, além de aumentar também a injustiça entre esses grupos. Ape- Apesar de ele piorar as perdas de grupos, ele melhora um pouquinho a uma fairness individual, mas nada significativo. Então, esse padrão de melhorar bastante no SVD, piorar um pouco no KNN, melhorar um pouco no KNN, piorar no NMF se repetiu várias vezes. Um caso interessante que nós incluímos aqui nos resultados ocorreu para o KNN, e foi com relação à, à divisão de popularidade das pessoas. Então, como vocês veem, esse algoritmo KNN ele prejudica muito os usuários nichados. Então, a ideia do porquê disso é basicamente devido ao viés de popularidade do algoritmo. Uma vez que ele utiliza vizinhança, ou seja, itens mais próximos e usuários mais próximos, itens muito populares com muitas interações são sempre privilegiados. E com isso, os usuários nichados recebem muitas recomendações de itens populares, embora eles não gostem desses itens. Então vocês veem que a perda de grupo dos usuários nichados é bem grande. E, como nós mencionamos, o algoritmo consegue melhorar um pouco esse tipo esse tipo de questão, mas não muito. Para o KNN, no caso. Mas se nós observarmos para o SVD, nós evidenciamos que a queda já é bem brusca. Então, ele reduz de basicamente 122 para 81, já com a utilização de uma matriz aleatória só. Então, é um resultado bastante significativo. Bem, esse foi o algoritmo que nós implementamos. Ele não é um algoritmo absoluto no sentido de funcionar para todos os casos ou para resolver todas as situações, mas ele é uma possível tentativa de solução para o problema. E como nós observamos, funciona bastante até para alguns casos. Nós pedimos encarecidamente que vocês avaliem o conteúdo que nós produzimos nessa aula por meio do forms de avaliação disponível na descrição deste vídeo. Obrigado.